Tenho 83 anos e preciso confessar algo que ainda faz meu rosto ficar quente quando penso nisso. Por muito tempo, eu pensei que a forma como os médicos me tratavam era só como era. Eu pensei que era meu trabalho ser educada, quieta, grata e rápida. Eu pensei que se eu fizesse muitas perguntas, eu seria difícil. Se eu demorasse demais para me explicar, eu seria confusa. Se eu retrucasse, eu seria não aderente. E olha, eu não sou uma mulher tola. Eu criei 5 filhos. Eu cuidei de uma casa por décadas. Eu mantive um casamento unido por 46 anos com Vincent. Eu paguei contas, resolvi problemas, tomei decisões. Eu vivi coisas que esmagariam algumas pessoas. Mas no momento em que eu entrei em um consultório médico, depois que fiz 70, eu comecei a me encolher, sem nem perceber. Eu não sabia na época, mas o jaleco branco tem um jeito de fazer mulheres mais velhas desaparecerem. Aqui estão as 5 verdades feias que eu aprendi sobre o que realmente acontece conosco na saúde. Não o que eles colocam nos posters na sala de espera. Não as palavras bonitas, a coisa real. E eu vou-te dizer o que eu faço agora, exatamente o que eu digo, para que eu nunca saia de outra consulta me sentindo descartada e envergonhada. Porque, honestamente, sua saúde é importante demais para entregar a alguém que está ouvindo pela metade. A primeira verdade feia é que alguns médicos me rotulam como cara e complicada antes mesmo de eu abrir a boca. Eu vi isso acontecer no dia em que eu levei uma lista escrita de sintomas para o consultório do meu clínico geral. Eu os tinha acompanhado por semanas, datas, horários, o que piorava, o que melhorava. Eu estava orgulhosa de mim mesma por estar organizada. O médico deu uma olhada no papel, suspirou, realmente suspirou e disse: Senhora Grace, vamos focar em uma coisa principal hoje. Meu estômago afundou, porque eu de repente entendi o que ele estava realmente dizendo. Eu estava tomando tempo demais. Eu dava trabalho demais. Eu era velha demais para valer o esforço. E o que eu não entendia naquela época era que isso é um problema do sistema, não só o humor de um médico. Eles são treinados para eficiência. Eles têm cotas. Reembolsos de seguro os apertam. E pacientes mais velhos, pessoas como eu, são vistos como de alta manutenção. Mais medicamentos, mais histórico, mais risco, mais perguntas, mais tempo. Então eu parei de aparecer como uma mulher mais velha, suplicante, com uma história longa. Agora eu começo cada consulta com uma meta mensurável. Eu digo: minha energia caiu drasticamente nos últimos 3 meses. Eu quero identificar a causa. Ou, minha tontura começou em uma data específica e eu quero descartar causas médicas. Esse enquadramento muda o tom inteiro. Isso me torna uma parceira, não um fardo. E olha, eu levo um resumo de uma página agora. Uma página. Condições, medicamentos, alergias e o que mudou recentemente. Eu entrego a eles e então eu observo o rosto deles. É incrível como eles ficam mais respeitosos rapidamente quando veem que eu estou preparada. A segunda verdade feia é gaslighting médico educado. É assim que eu chamo, e eu não vou pedir desculpas pela frase. Soa como, bem, na sua idade, soa como, isso é bem normal. Soa como, todos nós desaceleramos.
E é aqui que a história fica pesada. Depois da minha queda, aquela que me deixou no chão do banheiro por 11 horas, eu tive semanas de fadiga estranha. Não só cansada, algo errado. Eu disse isso a um médico e ele disse: "Você passou por um trauma. Você tem 81. Claro que você está cansada." Espera, fica pior, porque eu quase acreditei nele. Esse é o perigo. Quando alguém com autoridade te diz que seus sintomas são apenas envelhecimento, você começa a duvidar do seu próprio julgamento. Você começa a pensar que você é dramática. Você começa a questionar o que seu corpo está te dizendo. E esse atraso, esses meses de atraso, podem te custar. Então, aqui está o que eu faço agora. Quando o médico diz: "Isso é normal para a sua idade", eu não discuto emocionalmente. Eu faço perguntas que os forçam a ser específicos. Eu digo: "Que porcentagem de pessoas da minha idade tem esse sintoma exato nesse nível?" Eu digo: "Que estudos sustentam que essa mudança repentina é típica?" E eu observo eles, porque na maior parte do tempo eles não conseguem responder, porque eles não estavam usando evidência, eles estavam usando um atalho. Então eu pergunto: que exames você pediria se eu tivesse 40 com esses mesmos sintomas? Essa única pergunta mudou consultas inteiras para mim. A terceira verdade feia é que muitos profissionais de saúde silenciosamente assumem que eu estou em declínio mental e que eu não vou seguir um plano complexo. Eu consigo sentir quando acontece. Eles falam mais devagar. Eles simplificam demais a linguagem. Eles deixam opções de fora. Eles me dão o plano de tratamento fácil antes mesmo de eu ter tido a chance de escolher. Eu me lembro de estar sentada no consultório de um especialista depois de Meadowbrook. Sim, depois daqueles 30 dias em que meus filhos acharam que eu precisava ser administrada. E o médico olhava para minha filha linda mais do que olhava para mim. Ele explicava as coisas para ela, não para mim, como se a minha presença fosse cerimonial. Eu preciso que você entenda algo antes de eu continuar. Isso não é um pequeno insulto. Isso é uma armadilha perigosa. Porque quando um médico assume que eu não consigo entender, ele não me oferece o menu completo. Ele não me sugere a terapia mais eficaz se for complicada. Ele não explica os riscos reais. Ele não me trata como a tomadora de decisão no meu próprio corpo. Então eu faço algo agora que parece estranho, mas funciona. Eu começo me estabelecendo. Eu digo: eu administrei uma casa e gerenciei responsabilidades complexas por décadas. Por favor, me dê a informação detalhada para que eu possa fazer uma escolha informada. E olha, eu peço explicações reais. Eu digo: explique o mecanismo. Por que este medicamento e não aquele? Quais são as alternativas? Eu anoto. Eu levo perguntas preparadas. Eu abro minha lista de medicamentos no meu celular. Preste atenção a este detalhe porque vai importar depois. Quando eles me veem anotando, o comportamento deles muda inteiro. A responsabilidade entra na sala. Eles desaceleram de um jeito bom. Eles ficam mais cuidadosos. A quarta verdade feia é a que mais me assusta. Medicamentos às vezes são usados para controlar pessoas mais velhas, não para tratá-las. Nem sempre, nem todo médico, mas com frequência suficiente para eu querer que você esteja alerta. Eu vi isso em Meadowbrook. Eu ouvi isso sussurrado nos corredores. Ela está ansiosa. Ele está agitado. Ela é difícil. E de repente há um comprimido, um sedativo,
um estabilizador de humor, algo para tornar um ser humano mais fácil de lidar. Aqui está a coisa: estar assustada em uma instituição que você não escolheu não é um transtorno psiquiátrico. Ser assertiva não é uma doença. Fazer perguntas não é agitação. Eu vi mulheres ficarem sonolentas e confusas com medicamentos que elas não entendiam completamente. Eu vi o equilíbrio piorar. Eu vi quedas acontecerem. E então, esta é a parte doentia. A confusão causada pelo medicamento foi rotulada como demência. E eu não sabia na época, mas isso pode virar uma armadilha da qual você não consegue sair, a menos que alguém esteja lutando por você. Então agora, toda vez que um médico sugere um remédio psiquiátrico, um indutor do sono, qualquer coisa que afete o humor ou alerta, eu faço 3 perguntas toda vez. Eu digo: que condição específica isso trata? Eu digo: que melhora mensurável nós estamos procurando? E eu digo: qual é o prazo para reavaliar e descontinuar isso se não ajudar? Se eles não conseguem responder claramente, eu não tomo. Ou eu peço uma segunda opinião. Depois de uma experiência assustadora em que eu me senti enevoada com um novo medicamento, enevoada o bastante para eu não poder confiar no meu próprio raciocínio, eu comecei a anotar meu estado basal antes de eu começar qualquer coisa nova. Meu equilíbrio, minha clareza, meu sono, meu humor. Só anotações, para eu poder ver se algo muda. Depois daquele período, depois de Meadowbrook, depois da humilhação, depois de perceber o quão facilmente eu poderia ser medicada até a conformidade, eu comecei a escrever essas regras para mim mesma. Não para publicar, só para sobreviver. Claire encontrou as anotações depois e insistiu que outras mulheres precisavam delas. Ela é a razão pela qual o guia definitivo para a liberdade existe de fato. Ela colocou online, não eu. Eu ainda me sinto estranha dizendo isso em voz alta, honestamente. Mas eu estou te dizendo porque isso se conecta à última verdade feia. A quinta verdade feia é que, a portas fechadas, algumas pessoas calculam o valor da minha vida. Isso é difícil de dizer, mas eu acredito que é verdade. Eu senti isso na forma como as opções são apresentadas, na forma como o conforto é sugerido rapidamente, na forma como o tratamento agressivo é enquadrado como talvez não valha a pena na sua idade. E olha, às vezes cuidados de conforto são a escolha certa. Eu não sou ingênua, eu enterrei um marido. Eu vi amigos morrerem. Eu respeito a realidade. Mas eu não aceito a suposição silenciosa de que meus anos restantes importam menos. Quando um médico recomenda uma opção limitada, eu pergunto: essa recomendação é baseada no meu perfil de saúde ou na minha idade? Eu digo: se eu tivesse 45, você ofereceria algo diferente? E eu faço eles responderem isso em voz alta, porque quando eles têm que falar, eles muitas vezes se ouvem. Agora eu vou te dizer o que eu quero que você faça na sua próxima consulta. Eu quero que você entre como se você pertencesse ali, porque você pertence. Eu quero que você leve um resumo de uma página. Eu quero que você escreva sua linha do tempo. Eu quero que você anote na sala. Eu quero que você pergunte que exames você pediria se eu fosse mais jovem. Eu quero que você pergunte que evidência sustenta chamar isso de envelhecimento normal.
E se você puder, eu quero que você leve um defensor, alguém que vai testemunhar a conversa e te apoiar. Você não é sortuda por ser atendida. Você não está implorando por cuidado. Você é uma paciente pagando por um serviço e você merece respeito premium. E aqui é onde eu fecho isto. O guia definitivo para a liberdade ainda está no ar agora, mas eu não tenho certeza por quanto tempo mais vai ficar. Eu estou envergonhada de estar vendendo qualquer coisa aos 83. Eu nunca imaginei fazer algo assim. E meu filho David ligou de novo esta semana e me disse para tirar do ar. Ele disse que isso faz a família parecer mal. Linda disse que eu estou expondo assuntos privados. Eu tenho pensado nisso. Eu estou perdendo a coragem. Mas eu também sei que há mulheres me assistindo que saíram de consultórios médicos se sentindo pequenas e estúpidas e assustadas. E eu não posso fingir que eu não entendo esse sentimento. Então, o link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu posso tirar do ar em breve, porque eu estou perdendo a coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje te tocou, clique agora, não espere. Se você já foi descartada por um médico, deixe um like. Isso me diz que eu não estou sozinha nesta luta. Eu leio todo o comentário que você deixa, cada um. Então me diga o que aconteceu com você. Me diga o que você vai dizer na sua próxima consulta. Inscreva-se se você quiser continuar conversando. Toda semana eu me sento nesta mesa e eu te digo a verdade, calmamente, porque alguém tem que dizer, e eu ainda não terminei.